Bom, vamos seguir agora com a aula sobre. A aula não, o episódio sobre aspectos econômicos ainda lá na segunda temporada, mas especificamente sobre fibras, tá? É o episódio número 4, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre fibras, tá? Fibras de origem animal, nós temos diversos animais que produzem fibras numa variedade muito grande, a mais conhecida é a lã ovina dessas fibras, mas tem várias outras espécies, e nós vamos tratar aqui, lógico, dos ovinos e caprinos, com dados mais concretos a respeito da lã ovina, tá? Muito pouco sobre a fibra caprina que nós já vamos falar um pouquinho. Mas vamos lá. Sobre lã, né? Vamos falar sobre a famosa lã ovina ou fibra ovina. Quais são os principais países produtores da lã? Né? Se a gente olhar aqui no mapa mundi, nós temos aí distribuídos ao longo do planeta diversos países que têm tradição em produzir a fibra, mas em termos de produtividade, novamente, produção por área, produção por animal, nós temos os países da Oceania, aí representado principalmente pela Austrália. A Nova Zelândia tem muito mais tradição na produção de carne, como nós já falamos, mas também produz um pouco de lã, é produtivo, mas a Oceania produz muito mais, exporta bastante, é uma commodities lá para a Austrália, a lã, né? E nós temos, claro, países aí da Índia, desculpa, da Ásia, como a Índia, não tanto ainda, mas a China, a União Soviética, que são países que têm um rebanho efetivo muito grande, e esse rebanho efetivo acaba produzindo uma grande quantidade de produtos, tá? Não é uma produtividade tão alta por animal ou por área, mas pelo efetivo maior, uma grande quantidade, sim, tá? E aqui nós temos na América do Sul a Argentina como um país referência na produção de lã, tá? Em termos de produtividade por área e por animal também, tá? Mas nós temos mais dois países que são importantes nós destacarmos, que dois não, desculpa, três, tá? Além da Austrália, tá? Nós temos aí a Argentina, que é referência na produção de lã. A África do Sul aqui está em laranja, tá? Mas o pouco que produz é uma produção muito representativa, uma produtividade alta, né? Aqui nós temos por produção total, não é uma quantidade grande, tá? Mas é uma produtividade destacada e uma fibra de qualidade da África do Sul, assim como da Argentina, do Uruguai, aqui nossos vizinhos também são tradicionais na produção de uma lã de qualidade e de animais bem produtivos. E nós temos aí uma referência mais antiga e bem tradicional, que são os países do Reino Unido, assim como eles produzem carne ovina tradicionalmente, também é uma produção de lã tradicional já há muitos anos, tá? Anos não, há centenas de anos aí. As raças que vieram para cá, depois a gente vai falar de raças, né? A maior parte delas são de origem europeia, né? Principalmente do Reino Unido, mas nós temos alguns animais que saíram da França, da Alemanha, que acabaram indo para a Oceania, e aí houve um processo para a formação de raças com produção de lã de melhor qualidade e maior quantidade, né? Bom, enfim, está aí bem distribuído, mas as referências são Austrália, África do Sul, Argentina, Uruguai, Reino Unido. A Nova Zelândia é muito mais pela produção de carne intensa, acaba tendo uma influência aqui do país vizinho, mas também produz um pouco de lá. Tá? E, claro, os países que têm efetivos maiores. Aqui nós temos só um comparativo, né, da produção. Opa, desculpa, eu estou gravando o podcast de vocês, parece que deu algum problema. Nós vamos continuar aqui. Eu vou continuando aqui no podcast novamente, tá? Nós vamos ter dois pedacinhos do podcast, porque por algum motivo interrompeu aqui. Mas vamos lá. Pegamos as principais regiões do planeta, né, dados da FAO, agora coletados agora em 2020, e nós temos pontualmente em 2018 a Ásia sendo o maior produtor. E isso também, nos últimos 50 anos, não é diferente. A Ásia é o maior produtor pelo efetivo. Mas perceba que a Oceania, em 2018, já vem superando um percentual maior do que é a média dos últimos 50 anos, 26 para 32,7, ou seja, a produtividade, a seleção de animais mais produtivos ali
produção por área, já está fazendo a Oceania se destacar no percentual da produção de lã, né? E não só a Oceania, mas nós também temos aqui a América, principalmente representado pela Argentina e pelo Uruguai, que sai aí das médias dos últimos 50 anos de 6,2% para 8,4% pontualmente em 2018. Claro que isso a gente tem que ver se vai permanecer, as perspectivas atuais são bem confusas devido ao momento que nós estamos passando, né? Então é bem complicado a gente saber aí se vai realmente se manter essa perspectiva, tá? Claro, e essa diminuição para que esses países ou essas regiões realmente vem aqui com uma redução da Ásia, do percentual de produção da Ásia, né? Bom, vamos pegar aqui os países maiores produtores, isso média dos últimos anos, tá? Desde 93 até 2018, os 10 maiores produtores mantêm aí a Austrália, em termos de produção total mesmo, tá? A China, mesmo com um efetivo alto, vem numa segunda posição aí, tá? Mesmo com efetivo alto, são efetivos de animais que não são lanados ou produzem lã rústica, né? Que muitas vezes não é contabilizada pela indústria têxtil. Nova Zelândia, como eu disse, ela é referência na produção de carne, mas tem uma influência muito forte aí da Austrália e tem muitos animais, rebanhos ali de alta produção de lã, tá? O Reino Unido, nós já comentamos, tá? Irã, Rússia, Argentina, Uruguai, Turquia e África do Sul, tá? São os 10 maiores produtores desde 93, média de 93 a 2018. Okay? Eu tenho aqui também pontualmente a produção dos países em 2018, né? E aí nós temos a produção mundial em toneladas, né? 1.974.000, quase 2 milhões de toneladas de lã produzida em 2018, aonde o principal país que produziu lã, olha só, nós estamos falando de média, né? Lá atrás, média dos últimos anos, e quando se pega pontualmente um ano com os dados da FAO, a situação aqui muda um pouquinho, né? A China, ela vem aumentando a produção total, mas vamos destacar de novo, a China não tem produtividade por área nem por animal. Isso aqui é em função do rebanho efetivo que esse país possui, tá? Claro, o quantitativo total acaba aumentando, né? A Austrália está aí na segunda posição, mas é a referência mundial na produção de lã, destacado, assim, corre da Nova Zelândia, que também é uma referência, mas olha aqui, é muito mais que o dobro a Austrália. Como eu falei, é uma commodity para esse país, né? Aqui o Reino Unido, né, na sequência, a Turquia, Marrocos, Rússia. Rússia também tem uma condição de rebanho efetivo, não tem uma produtividade muito alta, tá? Irã, Índia. A Índia também nessa mesma condição que a China e a Rússia. Aí nós vamos entrar com a África do Sul, que é sim uma produtividade muito representativa, apesar de ficar laranjinha lá no mapa, né? Ali há uma influência muito grande da colonização inglesa, da chegada de alguns animais na época da colonização que eram produtores de lã, e a partir daí um processo de seleção para animais produtivos e uma lã de qualidade na África do Sul, por isso ela é referência, assim como a Argentina também é referência na produção de lã de qualidade, tá aí em termos de produtividade também. Nós vamos destacar aqui o Uruguai, tá? E fica aí alguns países como a Espanha, a França, a Irlanda, tá? Como referências antigas da Europa e que tradicionalmente sempre produziram lã, não tem uma quantidade muito destacada, mas tem uma tradição já lá dos tempos primórdios que é muito representativa. A própria Alemanha tem o merino alemão ali, que é uma raça que acabou formando animais, raças australianas, depois nós vamos falar sobre isso, mas esses países europeus têm sim uma importância pela tradição, tá? E aqui nós temos o Brasil colocado nessa sequência aqui, que fica aí numa condição de 35ª posição em termos de produção mundial, tá? Enquanto no mundo se produz quase 2 milhões de toneladas, no Brasil se produziu 8.681 8.000 toneladas, 681 quilos de lã, tá? Desculpa, que quilos? Nós falamos tudo errado, gente.
8.681 toneladas contra 2 milhões de toneladas, tá? E o Brasil fica na 35ª posição. E essa produção brasileira aqui, especificamente, é Rio Grande do Sul, né? Acho que é até importante a gente destacar aqui essa questão do Rio Grande do Sul, tá? Para que vocês tenham isso lá bem destacado. Nós vamos colocar aqui, ó, RS, tá? Ou seja, o Rio Grande do Sul praticamente é o único estado do Brasil que tem uma produção destacada que faz com que o Brasil se coloque nessa posição, porque nem apareceria, como é o caso do leite que nós vimos anteriormente, tá? E vamos lá tentar entender um pouquinho mais o que acontece aqui no Brasil, como que foi essa produção, né? Enquanto no mundo nós tivemos aí, lembra que a historinha que eu contei da crise da lã lá no início da década de 90, né? E pela década de 90 fora, o preço da lã caiu bastante porque a fibra sintética e a fibra vegetal acabaram ganhando espaço na indústria têxtil, melhoraram a qualidade, o preço muito mais em conta e a lã começou a perder o espaço. Ninguém queria essa fibra porque é muito cara. E para se produzir uma fibra, uma ovelha precisa ir um ano inteiro para produzir 4, 5 quilos de lã. Então, pelo preço e pela quantidade disponível anualmente, essa fibra foi perdendo espaço para as fibras sintéticas e fibra vegetal como o algodão, né? E depois essa queda foi mais rápida aqui nessa década de 90, depois ela continuou caindo, mas de uma forma mais lenta, porque houve sim um trabalho de marketing pelos produtores de lã no mundo afora aí, criaram a famosa Walmart, que é uma marca mundial da lã, destacando as características que a fibra que essa fibra animal possui, que outras fibras não possuem, né? E com isso uma recuperação aí muito lenta, é claro, não ganha mais o espaço que tinha anteriormente, mas virou uma fibra luxo, vamos lá, uma fibra de luxo, né? Ainda é o preço muito alto, né? Recuperou o preço, a produção caiu, mas tem o seu espaço garantido por todo esse trabalho de marketing que foi feito aqui ao longo desses anos, posteriormente a essa crise que aconteceu na década de 90, né? Não foi diferente aqui no Brasil, né? Quero comparar o que aconteceu aqui no Brasil, exatamente lá, início dos anos 90, a mesma coisa, isso aqui aconteceu no Rio Grande do Sul, e a queda posteriormente, aí, depois da crise mundial do preço da lã, no Brasil ela foi um pouquinho mais acentuada, né? Se nós compararmos, foi um pouquinho mais acentuada, porque muitos criadores gaúchos, né, voltaram suas produções para rebanhos de corte, ou seja, ovinos de raças para produção de carne, né, deixando de produzir a lã e passando a produzir carne, enquanto que no mundo também houve esse movimento. Também houve uma direção rumo à produção de carne, mas de uma forma que manteve ainda a produção de lã de forma considerável. No Brasil, não, o Rio Grande do Sul quase que substituiu. Não, ainda tem rebanhos tradicionais do Rio Grande do Sul, ainda tem uma produção considerável, tanto é que o Brasil se coloca na 35ª posição, né? Mas a substituição foi bem destacada lá no Rio Grande do Sul. Não só para carne, mas também na última década, principalmente, apareceu bastante aí produtores que têm como objetivo a produção de leite também no Rio Grande do Sul. Então você encontra lá no Rio Grande do Sul produtores de carne, produtores de leite e produção de lã, que já é uma cultura mais antiga, né? E aí, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, né? Olha só, são dados do IBGE, não desse censo, mas do censo de 2006, somado a alguns dados que foram coletados até 2010, né? E aí você tem a produção de carne subindo, né? Justamente quando começa a cair a produção de lã, né? Ela cai, depois cai um pouquinho mais lentamente, né? Vai se manter, mas ainda continua em queda, né? Enquanto que a produção em 1.000 toneladas vai aumentando aqui no que diz respeito à carne. Um claro movimento de que o criador brasileiro começou a voltar seus rebanhos para a produção de carne. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu aqui no Brasil. Bom, vamos falar fibra de lã, tá? Tem muita coisa para falar desse produto que para vocês é um pouco mais novo do que leite, carne, né? Mas na aula sobre manejo para a produção de lã nós vamos
aprofundar um pouco mais nisso, assim como nós vamos aprofundar também em fibras caprinas, mas só para a gente entender um pouquinho sobre fibra caprina, gente, a gente pode procurar revirar o baú, como se diz, mas a FAO mesmo, ela não traz dados precisos, não tem dados em tabelas, como são os outros produtos, tá? Você colocar lá cachemir, mohair, não vou achar essa fibra com dados bem organizadinhos como são os outros produtos. E isso dificulta um pouco a gente falar sobre essa fibra caprina. Aí você sai catando uma informação aqui, outra ali, outra colar. As fibras caprinas, elas são diferentes uma das outras dependendo da raça, tá? Dependendo da região onde produz, e isso acaba influenciando bastante o mercado. Mas vamos lá, só dar uma pincelada muito rápida sobre a principal fibra caprina, que é a cachemir, tá? É a principal fibra. Nós temos aí mohair, nós temos a pashmina, são fibras diferentes em termos de qualidade, em termos de quantidade produzida. Em média, um caprino produz por ano, enquanto a ovelha produz 4, 5 quilos de lã, tá? Uma cabra produz em torno de 250 gramas de fibra. É muito pouco, né? E por isso é uma fibra muito mais cara. Mas é uma fibra de altíssima qualidade. Ela vai para a indústria têxtil de alto luxo, né? O quanto uma lã aquece, uma fibra pashmina, que é a mais fina que tem do caprino, ela aquece 10 vezes mais e numa finura bem menor que a lã. Então, a qualidade dessa fibra é altíssima, então por esse motivo e também pela quantidade que é reduzida em termos de produção por animal, ela atinge aí o mercado, especificamente o mercado de tecidos luxuosos a preços bem absurdos, né? Então, a cachemira é a principal fibra e a produção mundial ela representa em média 0,5% da produção de lã. Então, se a gente quer ter uma ideia do que é a produção, a gente pegar a produção de lã e jogar 0,5% é uma quantidade infinitamente menor, tá? Comparado à fibra produzida pelos caprinos. Gente, é aquilo que eu falei, os caprinos é uma espécie que ficou um pouco parada em termos de evolução, né? Quando eu comparo 1.800 raças ovinas em média contra 700, isso já me indica que houve um processo de seleção menos intenso. Mas, por outro lado, esses animais ainda estão numa condição mais rústica, né? E esses animais que produzem essas fibras que vai para a indústria têxtil são animais que vivem principalmente ali na região da Mongólia, Himalaia, são regiões inóspitas, vamos lá, em termos de oferta de alimento, o que vocês imaginam que tem aqui, né? Então, muito pouco. Ainda tem muito que evoluir, ainda tem muito que não, o que eu falo, a palavra explorar eu não gosto muito dela, mas tem muito que se gerar em termos de tecnologia para que você possa aprimorar o sistema de produção, que hoje ele é muito criticado, né, por diversas organizações aí pelo mundo afora, aonde muitos dizem que é uma exploração, que degrada o meio ambiente, ou que judia do animal, ou seja, tem muito que ser melhorado, mas é um produto, tá? Nós temos diversos produtos de origem animal e a fibra caprina não deixa de ser. O problema é como a gente pode melhorar, como que a gente pode aprimorar, gerar tecnologias para que essa espécie possa chegar a um patamar de produção semelhante a outras espécies que já tem aí, como é o caso da Austrália, a lã como uma commodities, né? Mas na Mongólia está aí, ela representa 3/4 da produção mundial de cachemir, tá? E o restante, sabe, então está distribuído para outros países, principalmente da Ásia? Sim, a Índia produz, a própria China produz, né? Mas os outros 2 países que têm uma produção representativa aí, né? Vamos dizer, 1/4 restante fica no Irã e no Afeganistão, tá? Ali no Afeganistão, entre o Afeganistão, a Índia e a China, tem a famosa região da Kashmir, que leva o nome, a fibra acaba levando o nome, porque a origem é exatamente nessa região ali, entre o Afeganistão, a China e a Índia, ali na pontinha da cordilheira do Himalaia, né? Aí a gente vai ter essa região que dá origem ao nome da fibra, né? Bom, também essa condição de viver um frio muito intenso, tá? As regiões produtoras chegam aí a 40 graus negativos,
faz com que esses animais consigam produzir essa fibra de qualidade. Muito se fala que as mudanças climáticas cada vez mais vem fazendo com que esses animais produzem menos fibra e de uma finura maior. A finura aumenta, fica mais rústica e essa qualidade que ela possui acaba se perdendo, né? Então há um perigo de desaparecimento dos animais produtores de fibra, tá? É um perigo, não estou falando que desaparece, não, mas perda de qualidade principalmente, né? Por conta das mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né? No mundo inteiro a gente tem efeitos sobre isso, não ia ser diferente sobre esses nômades, né? Eles chegam a colocar que em torno de 300 mil pessoas só nessa região da Mongólia vivem exclusivamente da produção de cachemir, né? E imagina o que pode ser dessa sociedade, dessa população, dessas pessoas que só vivem, sabem viver disso, não sabem viver de outra coisa, né? Se de repente esses animais aqui, mesmo produzindo pouco, mesmo não tendo muita tecnologia, simplesmente parar de produzir ou perder a qualidade, né? Então, nós que somos da área de produção animal no mundo inteiro, talvez não esteja muito perto da gente aqui no Brasil, mas a gente tem que trabalhar aí para uma produção sustentável no mundo inteiro para diversos produtos, tá? Bom, enfim, tá aí, tá? O tecido, a cachemira, o animal sendo penteado para coletar essa fibra, que é uma coleta anual, tá? Mas a gente vai falar muito mais disso na hora que a gente estiver falando de manejo para a produção de fibras. A gente volta a contar algumas histórias aí dos sistemas de produção para a produção tanto da fibra ovina como da fibra caprina, ok? Bom, 21 minutos tá bom. Ok, pessoal? Muito obrigada. E na sequência a gente vai falar sobre pele ovina e caprina, tá ok? Obrigada.